Pensais dele? Resp. Fui vê-lo várias vezes, senti-me lisonjeado como Selene, mas pouco como espírito que havia progredido. 9. Antes da existência que conhecemos, tivestes outras na terra? Resp. Não, nenhuma. 10. Poderias dizer o que eres em vossa precedente existência? Resp. Minhas preocupações eram completamente diferentes daquelas que tive na terra. 11. Que mundo habitais? Resp. Não o conheceis e não o vedes. 12. Poderíeis dar-nos a sua descrição, do ponto de vista físico e moral? Resp. Sim, facilmente. Do ponto de vista físico, meus caros amigos, alegrei-me com a sua beleza plástica. Ali nada choca aos olhos, todas as linhas se harmonizam perfeitamente, a mímica é a forma de expressão constante, os perfumes nos envolvem e não temos nada a desejar para o nosso bem-estar físico, uma vez satisfeitas as necessidades pouco numerosas a que estamos submetidos. Do ponto de vista moral, a perfeição é menor, pois ali ainda se pode ver consciências perturbadas e espíritos inclinados ao mal. Não será a perfeição, longe disso, mas, como já falei, é o seu caminho e todos esperamos um dia alcançá-la. 13. Quais as vossas ocupações no mundo que habitais? Resp. Trabalhamos as artes. Sou artista. 14. Em vossas memórias relatais uma cena de feitiçaria e de sortilégio que se teria passado no Coliseu, em Roma, e na qual teríeis tomado parte. Lembrais-vos dela? Resp. Sem muita clareza. 15. Se procedêssemos à sua leitura, teríeis a lembrança despertada? Resp. Sim, isso poderia dar-me uma ideia. Fez-se então a leitura do seguinte trecho de suas memórias. Em meio a essa vida estranha eu me liguei a um sacerdote siciliano, de espírito muito distinto e profundamente versado nas letras gregas e latinas. Conversando com ele certo dia, o assunto caiu sobre necromancia e lhe confessei que em toda a minha vida havia ardentemente desejado ver e aprender algo dessa arte. Para abordar semelhante empresa, é necessário ter uma alma firme e intrépida, respondeu-me o padre. Uma noite, porém, o sacerdote fez os seus preparativos e me disse que procurasse um ou dois companheiros. Associou-se a um homem de Pistoia, que também se ocupava de necromancia e nos dirigimos ao Coliseu. Aí o padre vestiu-se à maneira dos necromantes, depois começou a desenhar círculos no chão, com as mais belas cerimônias que se possa imaginar. Havia trazido perfumes preciosos, drogas fétidas e fogo. Quando tudo estava em ordem ele fez uma abertura no círculo e ali nos introduziu, tomando-nos um a um pela mão. Em seguida distribuiu os papéis. Pôs o talismã nas mãos de seu amigo necromante, encarregou os outros da vigilância do fogo e dos perfumes e, finalmente, começou as conjurações. Essa cerimônia durou mais de 1h30. O Coliseu encheu-se de legiões de espíritos infernais. Quando o sacerdote viu que eram bastante numerosos, voltou-se para mim, que cuidava dos perfumes, e disse: Benvenuto, pede-lhes alguma coisa. Respondi que desejava reunir-me à minha siciliana Angélica. Embora não obtivéssemos resposta naquela noite, fiquei encantado com o que tinha visto. O necromante me disse que era preciso retornar uma segunda vez e que obteria tudo quanto pedisse, contanto que trouxesse um rapazinho ainda virgem. Escolhi um de meus aprendizes e trouxe ainda 2 dos meus amigos. Ele pôs-me nas mãos o talismã, dizendo-me que eu voltasse em direção aos locais que me fossem designados. Meu aprendiz foi colocado debaixo do talismã. O necromante começou suas terríveis evocações, chamou pelo nome uma multidão de chefes de legiões infernais, exprimindo suas ordens em hebraico, grego e latim, em nome do Deus incriado, vivo e eterno. Logo o Coliseu encheu-se de uma quantidade de demônios 100 vezes mais considerável que da primeira vez. A conselho do necromante, pedi novamente para me encontrar com Angélica. Ele se voltou para mim e me disse:
Não os ouvistes anunciar que dentro de um mês estarias com ela? E pediu-me que tivesse firmeza, porque havia 1000 legiões além das que tinham sido chamadas, acrescentando que eram mais perigosas e que, desde que haviam respondido ao meu pedido, era necessário tratá-las com brandura e despedi-las tranquilamente. Por outro lado, o jovem rapaz exclamava com espanto que percebia 1 milhão de homens terríveis que nos ameaçavam, e 4 enormes gigantes, armados dos pés à cabeça, que pareciam querer penetrar em nosso círculo. Durante esse tempo o necromante, tremendo de medo, tentava conjurá-los, imprimindo a voz a mais doce entonação. O menino escondia a cabeça entre os joelhos e gritava: "Quero morrer assim. Estamos mortos." Então eu lhe disse: "Estas criaturas estão todas abaixo de nós e o que vês não passa de fumaça e sombra. Assim, levanta os olhos." Apenas me havia obedecido, retomou, todo o Coliseu queima e o fogo vem sobre nós. O necromante ordenou que fosse queimada a safétida. Encarregado dos perfumes, Agnolho estava semi-morto de pavor. A esse barulho e ao terrível mau cheiro o garoto arriscou-se a levantar a cabeça. Ouvindo o meu riso, tranquilizou-se um pouco e disse que os demônios começavam a retirada. Permanecemos assim até o momento em que soaram as matinas. Disse-nos o jovem que só percebia alguns demônios e, mesmo assim, a grande distância. Finalmente, quando o necromante concluiu os rituais e desparamentou-se, saímos do círculo. Enquanto caminhávamos para nossos lares, pela rua Banshee, ele assegurava que 2 demônios davam cambalhotas à nossa frente, ora correndo sobre os telhados, ora pelo chão. O necromante jurava que, desde que havia posto o pé num círculo mágico, nunca lhe havia acontecido nada assim tão extraordinário. Tentou, depois, convencer-me a unir-me a ele para nos consagrarmos a um livro, que nos deveria proporcionar riquezas incalculáveis e fornecer-nos os meios de obrigar os demônios a nos indicar os locais onde se acham escondidos os tesouros que a terra guarda em seu seio. Após diferentes relatos mais ou menos vinculados ao que precede, conta Benvenuto como, ao cabo de 30 dias, isto é, dentro do prazo fixado pelos demônios, ele reencontrou sua Angélica. 16. Poderias dizer o que há de verdadeiro nessa cena? Resp. O necromante era um charlatão, eu era um romancista e Angélica minha amante. 17. Revistes Francisco I, vosso protetor? Resp. Certamente, ele viu muitos outros que não foram seus protegidos. 18. Como julgáveis em vida e como julgais agora? Resp. Dir-vos-ei como julgava, como um príncipe e, nessa condição, enseguecido por sua educação e por aqueles que o cercavam. 19. E o que dizes agora? Resp. Ele progrediu. 20. Era por sincero amor à arte que ele protegia os artistas. Resp. Sim, e também por prazer e vaidade. 21. Onde se encontra ele atualmente? Resp. Ele vive. 22. Está na terra. Resp. Não. 23. Se o evocássemos agora, ele poderia vir e conversar conosco. Resp. Sim, mas não pressioneis assim os espíritos. Que vossas evocações sejam preparadas com muita antecedência e, então, pouco tereis que perguntar aos espíritos. Assim vos arriscais muito menos de ser desenganados, porque isso acontece algumas vezes. São Luís. 24. A São Luís, podereis fazer com que 2 espíritos venham conversar? Resp. Sim. Nesse caso seria útil ter 2 médiuns? Resp. Sim, necessariamente. Nota: este diálogo ocorreu numa outra sessão. A ele voltaremos em nosso próximo número. 25. A Selene, de onde procede vossa vocação para a arte? Resultaria de um desenvolvimento especial anterior? Resp. Sim, por muito tempo estive ligado à poesia e à beleza da linguagem. Na Terra aprendi minha beleza como reprodução, hoje ocupo-me dela como invenção.
26. Possuíeis também talento militar, pois o Papa Clemente VII confiou-vos a defesa do castelo de Santo Ângelo. Entretanto, vosso talento de artista não vos devia proporcionar muita aptidão para a guerra. Resp. Tinha talento e sabia aplicá-lo. Em tudo é necessário discernimento, sobretudo na arte militar daquele tempo. 27. Poderíeis dar alguns conselhos aos artistas que procuram seguir vossos passos? Resp. Sim. Dir-lhes simplesmente que busquem a pureza e a verdadeira beleza, mais do que o fazem e mais do que eu próprio fiz. Eles me compreenderão. 28. A beleza não é relativa e convencional. O europeu se julga mais belo que o negro, e este mais belo que o branco. Se há uma beleza absoluta, qual é o seu tipo? Podeis dar a vossa opinião a respeito. Resp. Com prazer. Não quis fazer alusão a uma beleza convencional, pelo contrário. A beleza está em toda parte, é o reflexo do espírito no corpo e não apenas a forma corpórea. Como dissestes, um negro pode ser belo, de uma beleza que será apreciada somente por seus semelhantes, é verdade. Do mesmo modo nossa beleza terrestre é deformidade para o céu, como para vós, brancos, o belo negro vos parece quase disforme. Para o artista a beleza é a vida, o sentimento que sabe dar à sua obra. Com isso imprimirá beleza às coisas mais vulgares. 29. Poderíeis guiar um médium na execução de uma modelagem, como fez Bernard de Palissy em relação aos desenhos. Resp. Sim. 30. Poderíeis levar o médium de que vos servis de intérprete a fazer alguma coisa agora. Resp. Como também os outros, embora preferisse um artista que conhecesse os truques da minha arte. Observação. Prova a experiência que a aptidão de um médium para tal ou qual gênero de produção vai depender da flexibilidade que ele apresenta ao espírito, e isso a abstração feita do seu talento. O conhecimento do ofício e os meios materiais de execução não constituem o talento, mas é concebível que o espírito que dirige o médium nele encontre menor dificuldade mecânica a vencer. Entretanto, há médiums que fazem coisas admiráveis, das quais lhes faltam as primeiras noções, tais como a poesia, desenhos, gravuras, música, etc. Mas, então, é que neles existe uma aptidão inata, sem dúvida resultante de um desenvolvimento anterior, do qual só conservaram a intuição. 31. Poderias dirigir a senhora G.S., aqui presente, e que é artista, embora jamais tenha conseguido produzir qualquer coisa como médium. Resp. Tentarei, se ela o desejar. 32. Senhora G.S. Quando queres começar? Resp. Quando quiseres, a partir de amanhã. 33. Mas como saberei que a inspiração vem de ti? Resp. A convicção vem com as provas. Deixai-a vir lentamente. 34. Por que não obtive êxito até o momento? Resp. Pouca persistência e falta de boa vontade do espírito invocado. 35. Agradeço-te a assistência que me prometes. Resp. Adeus. Até logo, companheira de trabalho. Nota: a senhora G.S. pôs-se à obra, mas ainda não sabemos os resultados que obteve. Sr. Girard de Codenberg. Antigo aluno da Escola Politécnica, membro de várias sociedades científicas, autor de um livro intitulado Le Monde Spirituel, ou Sciences et de communiquer intimement avec les puissances célestes et les âmes heureuses. Falecido em novembro de 1858. Evocado na Sociedade a 14 de janeiro seguinte. 1. Evocação. Resp. Eis-me aqui. Que quereis? 2. Compareceis de boa vontade ao nosso apelo? Resp. Sim. 3. Podereis dizer-nos o que pensais atualmente do livro que publicastes? Resp. Cometi alguns erros, mas nele há coisas boas e sou levado a crer que vós mesmos concordaríeis com o que ali eu disse,
sem qualquer receio de lisonjear-me. 4. Dizeis principalmente que tivestes comunicações com a mãe do Cristo. Vedes agora se era realmente ela? Resp. Não, não era ela, mas um espírito que tomava seu nome. 5. Com que objetivo esse espírito lhe tomava o nome? Resp. Ele me via seguir o caminho do erro e aproveitava para me comprometer ainda mais. Era um espírito perturbador, um ser leviano, mais propenso ao mal que ao bem. Sentia-se feliz por ver a minha falsa alegria. Eu era o seu joguete, como muitas vezes vós outros o sois de vossos semelhantes. 6. Dotado de inteligência superior, como não percebestes o ridículo de certas comunicações? Resp. Eu estava fascinado e julgava bom tudo quanto me diziam. 7. Não julgais que essa obra possa fazer mal, no sentido de prestar-se ao ridículo em relação às comunicações de além-túmulo? Resp. Nesse sentido, sim. Mas eu disse também que há coisas boas e verdadeiras que, sob um outro ponto de vista, impressionam os olhos das massas. Mesmo naquilo que nos parece mal, muitas vezes encontramos uma boa semente. 8. Sois mais feliz agora do que quando vivias? Resp. Sim, mas tenho muita necessidade de esclarecer-me, porque ainda me acho no nevoeiro que se segue à morte. Estou como o escolar que começa a soletrar. 9. Quando vivo conhecestes o livro dos Espíritos? Resp. Jamais lhe havia prestado atenção. Tinha ideias preconcebidas, nisso eu pecava, pois nunca estudaremos e nos aprofundaremos bastante em todas as coisas. Mas o orgulho está sempre em ação, criando-nos ilusões. Aliás, isso é bem próprio dos ignorantes. Não querem estudar senão aquilo que preferem e só dão ouvidos aos que os lisonjeiam. 10. Mas não eres um ignorante, não o provam vossos títulos. Resp. O que é o sábio da terra diante da ciência do céu? Aliás, não há sempre a influência de certos espíritos, interessados em afastar-nos da luz? Observação: isso corrobora o que já foi dito. Certos espíritos inspiram afastamento das pessoas que poderiam dar conselhos úteis e frustrar as suas maquinações. Essa influência jamais será de um espírito bom. 11. E agora, que pensais do livro? Resp. Não o poderia dizer sem elogiar. Ora, nós não elogiamos, como bem o sabeis. 12. Vossa opinião sobre a natureza das penas futuras modificou-se? Resp. Sim. Eu acreditava nas penas materiais, agora creio nas penas morais. 13. Podemos fazer algo que vos seja agradável? Resp. Sempre. Fazei cada um de vós, esta noite, uma prece em minha intenção. Serei reconhecido, não o esqueçais. Observação: o livro do Sr. de Codenberg provocou uma certa sensação e, devemos acrescentar, uma sensação penosa entre os partidários esclarecidos do Espiritismo, por causa da extravagância de certas comunicações que se prestam bastante ao ridículo. Sua intenção era louvável, pois era um homem sincero. Ele é um exemplo do domínio que certos espíritos podem exercer, adulando e exagerando as ideias e os preconceitos daqueles que não avaliam com muita severidade os prós e os contras das comunicações espíritas. Mostra-nos, sobretudo, o perigo de os espalhar muito levianamente no público, visto poderem tornar-se motivo de repulsa, fortalecendo certas pessoas na incredulidade e fazendo, assim, mais mal do que bem, já que fornecem armas aos inimigos da causa. Nunca seríamos bastante cautelosos a esse respeito. Sr. Poitevin, aeronauta. Morto há cerca de 2 meses, de febre tifoide, contraída em consequência de uma descida forçada em pleno mar. Seção da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 11 de fevereiro de 1859. 1. Evocação. Resp. Eis-me aqui. Falai. 2. Tendes saudades da vida terrena? Resp. Não.
3. Sois mais feliz agora do que quando vivo? Resp. Muito. 4. Qual o motivo que vos levou para as experiências aeronáuticas? Resp. A necessidade. 5. Tinhas ideia de servir a ciência? Resp. De modo algum. 6. Vedes agora a ciência aeronáutica de um ponto de vista diferente daquele que tinhas em vida? Resp. Não, eu a via como a vejo agora, pois havia bem. Via muitos aperfeiçoamentos introduzir, mas não os podia desenvolver por falta de conhecimentos. Mas esperai. Virão homens que lhe darão o destaque que ela merece e merecerá um dia. 7. Acreditais que a ciência aeronáutica venha a tornar-se um dia objeto de utilidade pública? Resp. Sim, certamente. 8. A grande preocupação dos que se ocupam dessa ciência é a pesquisa dos meios de dirigir os balões. Pensais que o conseguirão? Resp. Sim, certamente. 9. Em vossa opinião, qual a maior dificuldade que apresenta a dirigibilidade dos balões? Resp. O vento, as tempestades. 10. Então não é a dificuldade de encontrar um ponto de apoio? Resp. Se dirigíssemos os ventos, dirigiríamos os balões. 11. Poderias assinalar o ponto para o qual conviria dirigir as pesquisas a esse respeito? Resp. Deixemos isso de lado. 12. Quando vivo estudastes os vários sistemas propostos? Resp. Não. 13. Poderíeis dar conselhos aos que se ocupam de tais pesquisas? Resp. Pensais que seguiriam vossos conselhos? 14. Não seriam os nossos, mas os vossos conselhos. Resp. Quereis um tratado? Eu o mandarei fazer. 15. Por quem? Resp. Pelos amigos que me guiaram. 16. Aqui estão dois inventores distintos em matéria de aerostação, o Sr. Sanson e o Sr. Ducros, que obtiveram benefícios científicos muito honrosos. Fazeis uma ideia de seu sistema? Resp. Não. Há muito a dizer. Não os conheço. 17. Admitindo resolvido o problema da dirigibilidade, credes na possibilidade de uma navegação aérea em grande escala, como sobre o mar? Resp. Não, jamais como pelo telégrafo. 18. Não falo da rapidez das comunicações, que nunca poderão ser comparadas à do telégrafo, mas do transporte de grande número de pessoas e de objetos materiais. Que resultado se pode esperar nesse sentido? Resp. Pouca celeridade. 19. Quando em perigo iminente, pensastes no que seríeis após a morte? Resp. Não, estava inteiramente voltado para as minhas manobras. 20. Que impressão vos causava o perigo que correis? Resp. O hábito tornar o medo mais fraco. 21. Que sensação experimentáveis quando estáveis perdido no espaço? Resp. Perturbação, mas felicidade. Meu espírito parecia escapar do vosso mundo. Entretanto, as necessidades de manobrar despertavam-me para a realidade e me faziam cair na fria e perigosa posição em que me achava. 22. Vedes com prazer vossa esposa seguir a mesma carreira venturosa? Resp. Não. 23. Qual a vossa situação como espírito? Resp. Vivo como vós, isto é, posso prover a minha vida espiritual como proveis a vossa vida material. Observação: as curiosas experiências do Sr. Poitevin, sua intrepidez, sua notável habilidade na manobra dos balões, fazia-nos esperar dele maior elevação e grandeza de ideias. O resultado não correspondeu à nossa expectativa. Para ele, como podemos ver, a aerostação era apenas uma indústria, uma maneira de viver por um gênero particular de espetáculo. Todas as suas faculdades estavam concentradas nos meios de excitar a curiosidade pública. Assim aqui, nestas conversas familiares de além-túmulo, as previsões são muitas vezes incertas, ora são ultrapassadas, ora ficam aquém do que se esperava,
prova evidente da independência das comunicações. Numa sessão particular, e através do mesmo médium, Poitevin ditou os conselhos a seguir, para cumprir a promessa que acabava de fazer. Cada um poderá apreciar-lhes o valor, nós os damos como objeto de estudo sobre a natureza dos espíritos, e não por seu mérito científico, mais que contestável. Para dirigir um balão cheio de gás encontrareis sempre as maiores dificuldades, a imensa superfície que lhe oferece como presa aos ventos, a insignificância do peso que o gás pode suportar, a fragilidade do envoltório, reclamada por esse ar sutil. Todas essas causas jamais permitirão dar ao sistema aerostático grande extensão que desejarias vê-lo tomar. Para que o aeróstato tenha uma utilidade real, é preciso que seja um sistema de comunicação poderosa e dotado de uma certa presteza, mas sobretudo poderoso. Dissemos que guardaria o meio termo entre a eletricidade e o vapor, sim, e por duas razões. Primeiro, deve transportar os passageiros mais rapidamente do que as ferrovias e as mensagens mais vagarosamente do que o telégrafo. Segundo, não se mantém como meio termo entre esses dois sistemas porque participa, ao mesmo tempo, do ar e da terra, ambos servindo-lhe de caminho, está entre o céu e o mundo. Não me perguntastes se, por esse meio, conseguirias visitar os outros planetas. Entretanto, semelhante pensamento inquietou muitas cabeças e a sua solução encheria de espanto o vosso mundo inteiro. Não conseguireis. Imaginai que, para atravessar esses espaços extraordinários, de milhões e milhões de léguas, a luz leva anos. Vede, pois, quanto tempo seria necessário para os atingir, mesmo levados pelo vapor ou pelo vento. Para voltar ao assunto principal, eu vos dizia, ao começar, que não seria preciso esperar muito de vosso sistema atual, mas que obteríeis muito mais agindo sobre o ar por compressão forte e extensa. O ponto de apoio que procurais está diante de vós e vos cerca por todos os lados, com ele vos chocais a cada um de vossos movimentos. Diariamente ele entrava a vossa rota e influi principalmente no que tocais. Pensai bem nisso e tirai dessa revelação tudo quanto puderdes, suas deduções são enormes. Não vos podemos tomar a mão e levar-vos a forjar as ferramentas necessárias a esse trabalho, não vos podemos dar uma indução, palavra por palavra. É preciso que o vosso espírito trabalhe e amadureça seus projetos. Sem isso não compreenderíeis aquilo que fareis e não saberíeis manejar vossos instrumentos. Seríamos obrigados a girar e abrir os vossos pistões, as circunstâncias imprevistas que, mais dia e menos dia, viessem dificultar vossos esforços, lançar-vos-iam em vossa primitiva ignorância. Trabalhai, pois, e encontrareis o que tiverdes procurado. Conduzi vosso espírito para a direção que vos indicamos e aprendei pela experiência, porquanto não vos induzimos em erro. Observação: embora encerrando verdades incontestáveis, nem por isso estes conselhos denotam um espírito esclarecido, sob certos pontos de vista, uma vez que parece ignorar a verdadeira causa da impossibilidade de atingir outros planetas. É uma prova mais da diversidade de aptidões e de luzes encontradas no mundo dos espíritos, assim como ocorre na Terra. É pela multiplicidade das observações que se chega a conhecer, a compreender e a julgar. Eis porque damos modelos de todos os gêneros de comunicações, tendo cuidado de fazer ressaltar o forte e o fraco. A de Poitevin termina por uma consideração muito justa, que nos parece ter sido suscitada por um espírito mais filosófico do que o seu. Ademais, ele havia dito que tais conselhos seriam redigidos por seus amigos que, absolutamente, nada ensinam. Aqui encontramos mais uma prova de que nem sempre os homens que tiveram uma especialidade na Terra são os mais adequados a nos esclarecer como espíritos, sobretudo se não forem bastante elevados para se desprenderem da vida terrena. Para o progresso da aeronáutica é lamentável que a maior parte desses homens intrépidos não possa colocar a sua experiência a serviço da ciência, ao passo que os teóricos, alheios à prática,
assemelham-se a marinheiros que jamais viram o mar. Incontestavelmente, um dia haverá engenheiros em aerostática, como há engenheiros navais, mas apenas quando tiverem visto e sondado diretamente as profundezas do oceano aéreo. Quantas ideias não lhes seriam dadas pelo contato real dos elementos, ideias que escapam às pessoas do ramo. Porque, seja qual for o seu saber, não podem eles, do fundo de seu coração, perceber todos os escolhos. Entretanto, se um dia essa ciência tornar-se uma realidade, não o será senão por seu intermédio. Aos olhos de muitas pessoas isso ainda é uma quimera, razão por que os inventores, que geralmente não são capitalistas, não encontram o apoio nem o encorajamento necessários. Quando a aerostação produzir dividendos, mesmo em esperanças, e puder ser admitida nas transações oficiais da Bolsa, não lhe faltarão capitais. Até lá, é necessário contar apenas com o devotamento daqueles que viram o progresso antes da especulação. Enquanto houver parcimônia nos meios de execução, haverá derrotas, pela impossibilidade de fazer ensaios em larga escala ou em condições convenientes. Seremos forçados a proceder de modo mesquinho e o faremos mal, nisso como em todas as coisas. O sucesso não será obtido senão a preço de muitos sacrifícios para entrar no caminho da prática, o que significa sacrifício e exclusão de qualquer ideia de benefício. Esperemos que a ideia de dotar o mundo da solução de um grande problema, ainda que não fosse do ponto de vista da ciência, inspire um desinteresse generoso. Mas a primeira coisa a fazer seria fornecer aos teóricos os meios de aquisição de experiência a doar, mesmo por intermédio dos meios imperfeitos que possuímos. Se Poitevin houvera sido um homem de saber, e tivera inventado um sistema de locomoção aérea, sem dúvida teria inspirado mais confiança do que aqueles que jamais deixaram a terra e, provavelmente, teria encontrado os recursos que aos outros são recusados. Ano 2, maio de 1859, número 5. Cenas da vida privada espírita. Em nosso último número apresentamos o quadro da vida espírita em conjunto. Seguimos os espíritos desde o instante em que deixam o corpo terreno e fizemos um rápido esboço de suas ocupações. Propomos-nos hoje mostrá-los em ação, reunindo num mesmo quadro diversas cenas íntimas, cujo testemunho nos foi dado através das comunicações. As numerosas conversas familiares de além-túmulo, já publicadas nesta revista, podem dar uma ideia da situação dos espíritos, conforme o seu grau de adiantamento, mas aqui há um caráter especial de atividade, que nos faz conhecer ainda melhor o papel que, malgrado nosso, representam entre nós. O tema do estudo, cujas peripécias vamos relatar, se nos ofereceu espontaneamente, apresenta interesse maior porque tem, como herói principal, não um desses espíritos superiores que habitam mundos desconhecidos, mas um desses que, por sua própria natureza, ainda estão presos à Terra, uma contemporâneo que nos deu provas manifestas de sua identidade. É entre nós que a ação se passa e cada um de nós nela representa um papel. Além disso, esse estudo dos costumes espíritas tem de particular o fato de nos mostrar a progressão dos espíritos na erraticidade e como podemos concorrer para sua educação. Um de nossos amigos, após longas experiências infrutíferas, das quais triunfou a sua paciência, de repente tornou-se excelente médium escrevente audiente. Certa vez ele estava ocupado a psicografar com outro médium, seu amigo, quando, a uma pergunta dirigida a um espírito, obteve resposta bastante estranha e pouco séria, na qual não reconhecia o caráter do espírito evocado. Tendo interpelado o autor da resposta, depois de o haver intimado em nome de Deus para se dar a conhecer, aquele assinou Pierre Le Flamand, nome completamente desconhecido do médium. Estabeleceu-se, então, entre ambos, e mais tarde entre nós e esse espírito, uma série de conversas que passaremos a relatar. Primeira conversa. 1. Quem és? Não conheço ninguém com esse nome. Resp.
Um de teus antigos camaradas de colégio. 2. Não tenho a menor lembrança. Resp. Lembra-te da surra que um dia levaste. 3. É possível, entre escolares isso acontece algumas vezes. Realmente, lembro-me de algo assim, mas também me recordo de ter pago com a mesma moeda. Resp. Era eu, mas não te quero mal. 4. Obrigado. Tanto quanto me recordo, tu eras um biltre bastante mau. Resp. Eis tua memória que volta. Enquanto vivi não mudei. Eu tinha cabeça dura, mas no fundo não era mau. Batia-me com o primeiro que aparecesse. Em mim isso era uma necessidade. Depois, ao dar as costas, já não pensava em nada. 5. Quando e com que idade morreste? Resp. Há 15 anos. Eu tinha cerca de 20 anos. 6. De que faleceste? Resp. Uma leviandade de rapaz. Consequência de minha falta de juízo. 7. Ainda tens família? Resp. Perdi meus pais há muito tempo. Morava com um tio, meu único parente. Se fores a Cambrai promete procurá-lo. É um bravo homem, a quem muito aprecio, embora me tenha tratado duramente, mas eu o merecia. 8. Ele tem o teu mesmo nome? Resp. Não, em Cambrai não há mais ninguém com o meu nome. Ele se chama W, mora na rua. Verás que sou eu mesmo que te falo. Observação. O fato foi verificado pelo próprio médium numa viagem que empreendeu algum tempo depois. Encontrou um Sr. W. No endereço indicado, disse-lhe este que realmente havia tido um sobrinho com esse nome, bastante estovado e inconveniente, falecido em 1844, pouco tempo depois de ter sido sorteado para o serviço militar. Esta circunstância não havia sido indicada pelo espírito, mais tarde ele o fez espontaneamente. Veremos em que ocasião. 9. Por obra de que acaso vieste à minha casa? Resp. Por acaso, se quiseres, creio, porém, que foi o meu bom gênio que me impeliu a ti, por me parecer que só teremos a ganhar com o restabelecimento de nossas relações. Eu estava aqui ao lado, na casa do teu vizinho, ocupado em olhar os quadros. Nada de retratos de igreja, de repente eu te avistei e vim. Percebi que estavas ocupado, a conversar com outro espírito, e quis intrometer-me na conversa. 10. Mas por que respondeste às perguntas que eu fazia a outro espírito? Isso não parece provir de um bom camarada. Resp. Encontrava-me na presença de um espírito sério que não parecia disposto a responder. Respondendo em seu lugar, eu imaginava que ele soltasse a língua, mas não tive êxito. Não dizendo a verdade, eu queria obrigá-lo a falar. 11. Isto não é certo, pois poderia ter resultado em coisas desagradáveis, caso eu não tivesse percebido o embuste. Resp. Haverias de o saber sempre, mais cedo ou mais tarde. 12. Dize-me mais ou menos como entraste aqui. Resp. Bela pergunta. Acaso temos necessidade de puxar o cordão da campainha? 13. Podes, então, ir a toda parte, entrar em qualquer lugar? Resp. Claro. E sem me fazer anunciar. Não somos espíritos a troco de nada. 14. Entretanto eu julgava que certos espíritos não tivessem o poder de penetrar em todas as reuniões. Resp. Acreditas, por acaso, que teu quarto é um santuário e que eu seja indigno de nele penetrar? 15. Responde com seriedade a minha pergunta e deixa de lado as graçolas de mau gosto. Vês que não tenho humor para suportá-las e que os espíritos mistificadores são mal recebidos em minha casa. Resp. É verdade que há reuniões onde espíritos tratantes, como nós outros, não podem entrar, mas são os espíritos superiores que nos impedem e não os homens. Aliás, quando vamos a algum lugar, sabemos muito bem manter-nos calados e afastados, se necessário. Escutamos e, quando nos aborrecemos, vamos-nos embora. Ah!
Sim. Parece que não estás satisfeito com a minha visita. 16. É que não recebo de bom grado o primeiro que aparece e, francamente, não fiquei satisfeito por vires perturbar uma conversa séria. Resp. Não te zangues, não desejo perturbar-te. Sou sempre um bom rapaz, de outra vez far-me-ei anunciar. 17. Lá se vão 15 anos que estás morto. Resp. Entendamo-nos. Quem está morto é meu corpo, mas eu, que te falo, não estou morto. Observação: muitas vezes, mesmo entre os espíritos levianos e brincalhões, encontram-se palavras de grande profundidade. Esse eu que não está morto é absolutamente filosófico. 18. É bem assim que compreendo. A propósito, conta-me uma coisa, tal como agora te encontras, podes ver-me com tanta clareza como se estivesses em teu corpo. Resp. Vejo-te ainda melhor, eu era míope, foi por isso que quis me livrar do serviço militar. 19. Lá se vão, dizia eu, 15 anos que estás morto e me pareces tão estovado quanto antes, não avançaste, pois. Resp. Sou o que era antes, nem melhor, nem pior. 20. Como passas o tempo? Resp. Não tenho outras ocupações, a não ser divertir-me e informar-me dos acontecimentos que podem influenciar o meu destino. Vejo muito. Passo parte do tempo ora em casa de amigos, ora no teatro. Por vezes surpreendo coisas muito engraçadas. Se as pessoas soubessem que têm testemunhas quando pensam estar sós. Enfim, procedo de maneira que o tempo me seja o menos pesado possível. Dizer quanto tempo isso haverá de durar, eu não saberia e, entretanto, há algum tempo que vivo assim. Tens explicações convincentes para isso. 21. Em suma, és mais feliz do que eras quando estavas vivo? Resp. Não. 22. O que te falta? Não tens necessidade de coisa alguma, não sofres mais, não temes ser arruinado, vais a toda parte e tudo vês, não temes as preocupações, nem as doenças, nem as enfermidades da velhice. Não será isto uma existência feliz? Resp. Falta-me a realidade dos prazeres, não sou bastante evoluído para fruir uma felicidade moral, desejo tudo que vejo, e é isso que me tortura, aborreço-me e procuro matar o tempo como posso. Mas, até quando? Experimento um mal-estar que não posso definir, preferia sofrer as misérias da vida a esta ansiedade que me oprime. Observação: não está aqui um quadro eloquente dos sofrimentos morais dos espíritos inferiores? Invejar tudo quanto vem, ter os mesmos desejos e realmente nada desfrutar, deve ser verdadeira tortura. 23. Disseste que ias ver os amigos, não será uma distração? Resp. Meus amigos não percebem que estou com eles, aliás, nem mesmo pensam em mim. Isso me faz mal. 24. Não tens amigos entre os espíritos? Resp. Estovados e tratantes como eu, que como eu se aborrecem. Sua companhia não é muito agradável. Aqueles que são felizes e raciocinam afastam-se de mim. 25. Pobre rapaz. Eu te lamento e, se te pudesse ser útil, o faria com prazer. Resp. Se soubesses o quanto essas palavras me fazem bem. É a primeira vez que as ouço. 26. Não poderias encontrar ocasião de ver e ouvir coisas boas e úteis que contribuiriam para o teu progresso? Resp. Sim, mas para isso é necessário que eu saiba aproveitar as lições. Confesso que prefiro assistir às cenas de amor e de deboche, que não têm influenciado o meu espírito para o bem. Antes de entrar em tua casa, lá me achava a considerar quadros que despertavam em mim certas ideias, mas, deixemos isso de lado. No entanto, eu soube resistir à vontade de pedir para reencarnar, a fim de desfrutar os prazeres de que tanto abusei. Vejo, agora, quanto teria errado. Vindo à tua casa, sinto que fiz bem. 27. Muito bem. Espero, futuramente, que me dês o prazer,
caso queiras a minha amizade, de não mais concentrar atenção nesses quadros que podem despertar más ideias e que, ao contrário, possas pensar naquilo que aqui ouvirás de bom e de útil para ti. Tu te sentirás bem, podes crer. Resp. Se esse é o teu pensamento, também será o meu. 28. Quando vais ao teatro experimentas as mesmas emoções que sentias quando vivo. Resp. Várias emoções diferentes, a princípio, aquelas, depois me misturo nas conversas. E escuto coisas singulares. 29. Qual o teu teatro predileto? Resp. Les Varietés. Muitas vezes acontece que os veja todos na mesma noite. Também vou aos bailes e às reuniões onde há divertimento. 30. De modo que, enquanto te divertes, te instruís, visto ser impossível observar bastante na tua posição. Resp. Sim, mas o que mais aprecio são certos colóquios. É realmente curioso ver a manobra de algumas criaturas, sobretudo das que ainda querem passar por jovens. Em toda essa lenga-lenga ninguém diz a verdade, assim como o rosto, o coração se maquia, de modo que ninguém se entende. Acerca disso realizei um estudo dos costumes. 31. Pois bem, não vês que poderíamos ter boas conversas, como esta, da qual ambos podemos tirar proveito? Resp. Sempre, como dizes, a princípio para ti, depois, para mim. Tens ocupações necessárias ao teu corpo. Quanto a mim, posso dar todos os passos possíveis para instruir-me sem prejudicar a minha existência. 32. Já que é assim, continuarás as tuas observações ou, como dizes, teus estudos sobre os costumes. Até o momento não os aproveitaste muito. É preciso que eles sirvam ao teu esclarecimento e, para isso, é necessário que o faças com um objetivo sério, e não como diversão e para matar o tempo. Dir-me-ás o que viste, raciocinaremos e tiraremos as conclusões para nossa mútua instrução. Resp. Será realmente bastante interessante. Sim, com certeza estou a teu serviço. 33. Não é tudo. Gostaria de proporcionar-te ocasião para praticares uma boa ação. Queres? Resp. De todo o coração. Dir-se-á que poderei servir para alguma coisa. Fala-me logo o que é preciso que eu faça. 34. Nada de pressa. Não confio missões tão delicadas assim àqueles a quem não tenho confiança. Tens boa vontade, não há dúvida, mas terás a perseverança necessária? Eis a questão. É preciso, pois, que eu te ensine a te conheceres melhor, para saber de que és capaz e até que ponto posso contar contigo. Conversaremos sobre isso uma outra vez. Resp. Tu verás. 35. Adeus, pois, por hoje. Resp. Até breve. Segunda conversa. 36. Então, meu caro Pierre, refletiste seriamente naquilo que conversamos o outro dia? Resp. Mais seriamente do que imaginas, pois faço questão de te provar que valho mais do que pareço. Sinto-me mais à vontade, desde que tenho algo a fazer. Agora tenho um objetivo e não mais me aborreço. 37. Falei de ti ao Sr. Allan Kardec, comuniquei-lhe nossas conversas e ele ficou muito contente. Deseja entrar em contato contigo. Resp. Já o sei, estive em sua casa. 38. Quem te conduziu até lá? Resp. Teu pensamento. Voltei aqui depois daquele dia. Vi que querias falar-lhe a meu respeito e disse a mim mesmo, vamos lá primeiro, provavelmente encontrarei material de observação e, quem sabe, uma ocasião de ser útil. 39. Gosto de ver-te com esses pensamentos sérios. Que impressão tiveste da visita? Resp. Oh, muito grande. Ali aprendi coisas que nem suspeitava e que me esclareceram quanto ao futuro. É como uma luz que se fizesse em mim. Agora compreendo tudo quanto tenho a ganhar no meu aperfeiçoamento. É preciso, é preciso. 40. Posso, sem cometer indiscrição,
Perguntar-te o que viste na casa dele? Resp. Certamente. Lá, como na casa de outras pessoas, vi tantas coisas que não falarei senão quando quiser. Ou quando puder. 41. O que queres dizer com isso? Não podes dizer tudo quanto queres. Resp. Não. Desde alguns dias vejo um espírito que parece seguir-me por toda parte, que me impele ou me contém, dir-se-ia que me dirige. Sinto um impulso, do qual não me dou conta e ao qual obedeço, malgrado meu. Se quero dizer ou fazer algo inconveniente, posta-se à minha frente, olha-me. E eu me calo. E me detenho. 42. Quem é esse espírito? Resp. Nada sei, mas ele me domina. 43. Por que não lhe perguntas? Resp. Não tenho coragem. Quando lhe quero falar ele me olha e sinto a língua travada. Observação. É evidente que aqui a palavra língua é uma figura, já que os espíritos não possuem linguagem articulada. 44. Deves ver se é bom ou mau. Resp. Deve ser bom, pois que me impede de dizer tolices, mas é severo. Por vezes tem um ar irritado, doutras, parece olhar-me com ternura. Veio-me a ideia de que poderia ser o espírito de meu pai, que não quer se dar a conhecer. 45. Isso parece plausível. Ele não deve estar muito satisfeito contigo. Ouve-me bem. Vou dar-te um conselho a respeito. Sabemos que os pais têm por missão educar os filhos e encaminhá-los na senda do bem. Consequentemente, são responsáveis pelo bem ou pelo mal que lhes praticam, conforme a educação que receberam, com que sofrem ou são felizes no mundo dos espíritos. A conduta dos filhos, pois, influi até certo ponto sobre a felicidade ou a infelicidade dos pais após a morte. Como tua conduta na terra não foi muito edificante, e como desde a tua morte não fizeste grande coisa de bom, teu pai deve sofrer por isso, caso tenha algo a censurar-se por não te haver guiado bem. Resp. Se não me tornei um homem de bem, não foi por me ter faltado, mais de uma vez, a corrigenda necessária. 46. Talvez não tivesse sido a melhor maneira de corrigir-te, seja como for, sua afeição por ti é sempre a mesma e ele te prova aproximando-se de ti, se de fato é ele, como presumo. Deves sentir-se feliz com a tua mudança, o que explica a alternância de ternura e de irritação. Quero auxiliar-te no bom caminho em que acabas de entrar e, quando te vir realmente empenhado nisso, estou certo de que se dará a conhecer. Desse modo, trabalhando por tua própria felicidade, trabalharás pela dele. Nem mesmo me surpreenderia caso tivesse sido ele próprio quem te impeliu a vir à minha casa. Se não o fez antes foi porque quis dar-te o tempo de compreender o vazio de tua existência sem realizações e sentires os dissabores. Resp. Obrigado. Obrigado. Ele lá está, atrás de ti. Pôs a mão na tua cabeça, como se te ditasse as palavras que acabas de proferir. 47. Voltemos ao Sr. Allan Kardec. Resp. Fui à sua casa anteontem à noite. Estava ocupado, escrevendo em seu gabinete, trabalhando numa nova obra em preparo. Ah! Ele cuida bem de nós, pobres espíritos, se não nos conhecem não é por sua culpa. 48. Estava só? Resp. Só, sim, isto é, não havia ninguém com ele, mas havia ao seu redor uma vintena de espíritos que murmuravam acima de sua cabeça. 49. Ele os escutava. Resp. Ouvi-os tão bem que olhava para todos os lados de onde provinha o ruído, para ver se não eram milhares de moscas. Depois abriu a janela para olhar se não seria o vento ou a chuva. Observação. O fato era absolutamente exato. 50. Entre tantos espíritos reconheceste algum? Resp. Não, não são aqueles com quem me reunia. Eu tinha a impressão de ser um intruso e pus-me a um canto a fim de observar. 51. Esses espíritos pareciam estar interessados por aquilo que ele escrevia. Resp. Creio que sim. 2 ou 3, sobretudo,
Sopravam o que ele escrevia e davam a impressão de ouvir a opinião dos outros. Quanto a Kardec, acreditava piamente que as ideias eram suas, parecendo satisfeito com isso. 52. Foi tudo o que viste. Resp. Depois chegaram 8 ou 10 pessoas que se reuniram num outro aposento com Kardec. Puseram-se a conversar, faziam perguntas, ele respondia e explicava. 53. Conheces as pessoas que lá estavam? Resp. Não, sei apenas que havia pessoas importantes, pois a uma deles se referiam sempre como príncipe, e a outra como senhor duque. Os espíritos também chegaram em massa, havia pelo menos uma centena, dos quais vários tinham sobre a cabeça uma espécie de coroa de fogo. Os outros se mantinham afastados e ouviam. 54. E tu, que fazias? Resp. Eu também ouvia, mas sobretudo observava. Veio-me, então, a ideia de fazer uma artimanha para ser útil a Kardec, dir-te-ei mais tarde o que era, quanto eu tiver alcançado êxito. Então deixei a reunião e, vagando pelas ruas, divertia-me em frente às lojas, misturando-me com a multidão. 55. De sorte que, em vez de ir aos teus negócios, perdias o tempo. Resp. Não o perdi, pois que impedi um roubo. 56. Ah! Tu te metes também em assuntos da polícia. Resp. Por que não? Passando defronte de uma loja fechada, notei que lá dentro se passava algo estranho. Entrei e vi um rapaz muito agitado, indo e vindo, como se quisesse ir ao caixa do lojista. Com ele havia 2 espíritos, um dos quais lhe soprava ao ouvido: vamos, covarde. A gaveta está cheia, poderás te divertir à vontade, etc. O outro tinha o semblante de uma mulher, bela e cheia de nobreza, qualquer coisa de celeste e de bondade no olhar, dizia-lhe: vai embora, vai embora. Não te deixes tentar, e lhe soprava as palavras: prisão, desonra. O rapaz hesitava. No momento em que se aproximava do caixa, interpus-me à sua frente para o deter. O espírito mau pediu-me que não me metesse. Eu lhe disse que queria impedir o moço de cometer uma má ação e, talvez, de ser condenado aos galés. Então o espírito bom aproximou-se de mim e me disse: é preciso que ele sofra a tentação, é uma prova, se sucumbir, será por sua culpa. O ladrão ia triunfar quando o espírito mau empregou um artifício abominável, que deu resultado, fez-lhe ver uma garrafa sobre uma mesinha, era aguardente, inspirou-lhe a ideia de beber, para criar coragem. O infeliz está perdido, pensei comigo. Procuremos ao menos salvar alguma coisa. Eu não tinha outro recurso, a não ser advertir o patrão. Depressa. Num piscar de olhos, eis-me em sua casa. Estava jogando cartas com a esposa, era preciso encontrar um meio de fazê-lo sair. 57. Se ele fosse médium, ter-lhe-ás feito escrever o que quiséssemos. Ele acreditaria pelo menos nos espíritos. Resp. Não tinha bastante espírito para saber o que é isso. 58. Eu te ignorava o talento para fazer trocadilhos. Resp. Se me interrompes não direi mais nada. Provoquei-lhe um violento espirro, ele quis aspirar rapé, mas havia deixado na loja a tabaqueira. Chamou o filho, que dormia num canto, e disse-lhe para ir buscá-la. Não era bem isso que eu desejava. O menino despertou resmungando. Soprei à mãe, que dissesse: não acorde a criança, tu podes muito bem ir buscá-la. Finalmente eles se decidiam. E eu acompanhei, para que fosse mais depressa. Chegando à porta percebeu luz na loja e ouviu um ruído. Ficou tomado de medo, tremiam-lhe as pernas, empurrei-o para que avançasse. Se tivesse entrado subitamente pegaria o ladrão como numa armadilha. Em vez disso, o imbecil pôs-se a gritar: pega o ladrão. O ladrão escapou, mas, em sua precipitação, perturbado também pela aguardente, esqueceu de apanhar o boné. O dono da loja entrou quando já não havia ninguém. O que acontecerá com o boné não é da minha conta.
Aquele sujeito está metido em maus lençóis. Graças a mim não houve tempo de consumar-se o furto, do qual livrou-se o comerciante pelo medo. Isso, porém, não o impediu de dizer, ao retornar à sua casa, que havia derrubado um homem de 6 pés de altura.